Gálatas 4, do verso 4 ao verso 7, a palavra de Deus nos diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Até aqui, Deus abençoe a sua palavra hoje em nossos corações, nos alimentando e nos fortalecendo nessa noite. Queridos, como eu disse para os irmãos, nós estamos no período do Advento, e a cada domingo aqui nós procuramos apresentar aos irmãos, à luz do texto bíblico exposto na noite, o significado do nascimento de Jesus. E nós temos procurado responder aqui com os irmãos, ou para os irmãos, algumas perguntas. Dentre elas, por que nós celebramos o Natal? Ou qual é a importância e a relevância dessa data no calendário mundial, principalmente para a igreja, para os cristãos? Ainda nós vimos qual é a mensagem que o Natal traz para nós, para o mundo. É uma data que é comemorada basicamente no mundo inteiro, até em países que não têm o cristianismo como uma religião principal na sua cultura, pelo menos em relação ao comércio, se aproveita da data para celebrar e ganhar alguns trocados, né, às custas da festividade. Então, é comum, inclusive, até em países onde a religião islâmica é predominante, nós encontrarmos os comércios, pelo menos, enfeitados para o Natal. Em países onde o islamismo não é tão radical assim, isso é bem comum acontecer, embora, na maioria, o povo daquela nação não celebre o Natal, não considere Jesus como o Filho de Deus, até crê em Jesus como um profeta enviado por Deus, mas não é o Filho de Deus, porque assumem uma outra religião. Mas é uma data que ela é celebrada em várias partes do mundo, quase no globo inteiro, que deve ser recordada por nós, não com o objetivo, irmãos, de nós, com essa data, estimularmos o consumismo, as festividades de final de ano, comemorações em famílias, entre amigos, como é comum a essa data aqui, mas o nascimento de Jesus deve ser recordado, principalmente por nós cristãos, porque nele nós vemos, na realidade do nascimento de Jesus, nós vemos o cumprimento do plano de Deus para a redenção dos pecadores. E a pergunta que fica a nós, diante do texto que nós lemos hoje, e para que nós observemos também dentro dessa série de mensagens que estamos trazendo para os irmãos, é qual a relevância que o nascimento de Jesus nos apresenta no contexto da história. Qual é a relevância que o nascimento de Jesus ele nos apresenta no contexto da história? Bem, nós podemos responder a esta pergunta com a seguinte proposição no texto dessa noite: é que o nascimento de Jesus foi um evento que dividiu a história e trouxe benefícios a nós. Todos nós concordamos, até aqueles que não assumem a fé cristã, que a vinda de Jesus marcou profundamente, impactou profundamente o mundo e dividiu a história. Pelo menos o calendário foi dividido, antes e depois de Cristo. Até nos países, como eu disse, que têm maioria islâmica, países mais orientais, inclusive de outras religiões, que até possuem um calendário próprio, em termos de cultura religiosa, mas assumem, inclusive, o calendário que nós usamos, que é o calendário, podemos dizer, cristão, né? Onde nós percebemos que Cristo, ao entrar no mundo, ele dividiu, marcou a história profundamente.
Agora, ele simplesmente dividiu a história como se isso fosse pouco? Não, né? Mas ele, além de vir ao mundo e dividir a história e marcar profundamente a história, o seu nascimento, ele trouxe benefícios a nós. E à luz do texto dessa noite, para os irmãos, eu queria ver com vocês o que o texto nos fala, então, sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo. Os irmãos já perceberam, na leitura do texto aqui com vocês nessa noite, que esse é um texto que aponta inevitavelmente para esta realidade do Filho de Deus sendo enviado ao mundo com um propósito. Agora, o que o texto basicamente nos fala a respeito da vinda de Jesus? Eu gostaria de elencar aqui para os irmãos alguns ensinamentos desse texto. Primeiro, o texto ele nos fala que o Filho de Deus, ele foi enviado ao mundo pelo próprio Pai. O Pai enviou a nós o seu Filho. Diz o texto, se os irmãos olharem aí, que Deus enviou o seu Filho. Irmãos, a vinda de Jesus ao mundo, a vinda de Cristo ao mundo, não foi algo casual. Pelo contrário, Deus, ele preparou o mundo para a chegada do seu Filho. Ele preparou a história, ele organizou todos os eventos, todos os acontecimentos, para que o seu filho pudesse vir ao mundo, para que seu filho fosse enviado pelo próprio Pai ao mundo, a nós. Assim como nós preparamos as nossas casas, preparamos o ambiente para as festividades do final de ano, para celebrarmos a festa do Natal, para celebrarmos aniversários, ou quando um bebê está para vir ao mundo. Nós tivemos aí esses dias um membro da nossa igreja, um casal, que teve, né, o privilégio de ter um filho. Nasceu uma bebezinha na nossa congregação esses dias. E nessa ocasião, nesse contexto, os pais preparam todo o ambiente para a chegada de seus filhos. Não é assim? A gente prepara lá o enxoval, prepara a casa, ajeita tudo que precisa ser ajeitado, porque a gente sabe as dificuldades, as limitações, as exigências que uma criança, né, ela traz para um casal, para uma casa, para cuidar de uma criança. Então, tudo é preparado, tudo é organizado previamente, quando se pode, né, quando se consegue. Nós temos esse costume de nós nos organizarmos para a chegada de algo importante. Nós estamos agora nos preparando para as festividades. Daqui a algumas semanas, alguns dias, né, vamos colocar assim, nós já celebraremos o Natal. Depois, a chegada do Ano Novo, são muitas celebrações, festividades. É comum nessa época do ano a gente encontrar aí muitos grupos fazendo confraternizações, amigos no trabalho, nas atividades aí laborais. As pessoas marcam esses eventos para celebrar, né, e preparam um ambiente ali para uma confraternização. Queridos, da mesma forma, e de forma mais especial até, Deus preparou a história. Deus preparou o mundo, Deus conduziu a história para a chegada de seu filho. Ele é o soberano Senhor da história, que conduziu a história, que conduziu os acontecimentos para uma ocasião específica. Nós vemos Paulo dizendo aí no texto dessa noite que ao chegar à plenitude do tempo, no momento exato, quando todas as coisas estavam ajustadas pelo próprio Deus e trabalhadas pelo próprio Deus no contexto mundial, o que esse Deus fez a nós? Diz o texto que ele enviou o seu Filho ao mundo. Irmãos, ao longo da história, nós temos observado dia a dia Deus cuidando da sua criação, Deus cuidando da obra de suas mãos, enviando aos homens, enviando às suas criaturas muitas coisas. É Ele quem envia o sol, que aquece a terra, que faz com que a terra possa produzir mantimentos, sustento. Ele envia as chuvas. Nós sabemos a importância dela para a manutenção da vida. Deus envia o frio, Deus envia o calor. Eu não sei do que você gosta mais, né? Mas tanto o frio quanto o calor, verão ou inverno, são estações enviadas por Deus, são momentos enviados, proporcionados por Deus para a preservação
da vida. Deus tem enviado ao longo da história muitas bênçãos para o seu povo. Ele é o sustentador da vida. Ele é o abençoador da vida. Ele provê tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da humanidade. Quando Deus criou o mundo, Deus programou todas as coisas para funcionarem perfeitamente bem. E ele coloca, então, ao final da sua criação, a joia da criação, ao fazer o homem, tudo já estava pronto, tudo já estava disposto, tudo estava perfeitamente funcionando para que o homem pudesse habitar na terra e tirar dela todo o sustento para a vida, tudo que fosse necessário. Até hoje, assim, queridos, nós encontramos, mesmo debaixo de um mundo quebrado, de um mundo marcado pelo pecado, tomado pela rebelião de corações incrédulos, nós encontramos ainda assim a misericórdia de Deus suprindo as necessidades de cada ser vivo. Deus se importa com a humanidade, Deus se importa com o homem, e Deus diariamente tem feito provisões para que a vida possa se manter, para que a vida possa se estabelecer, mesmo para aqueles que odeiam ao Senhor, mesmo aqueles que se revoltam contra o domínio do Senhor e não aceitam o seu domínio. Sobre estas pessoas, Deus também envia o seu cuidado. Deus envia o sol, Deus envia a chuva, Deus envia o frio, o calor, o sustento, o alimento, enfim, todas as bênçãos. Deus enviou ao mundo purificações através dos seus juízos estabelecidos. Quando o mundo se corrompeu, Deus trouxe purificação para a terra. Nós vimos isso já no início da história, no dilúvio. Quando a terra se corrompeu, já nos primeiros momentos da sua existência, a terra foi afetada drasticamente, então Deus trouxe purificação à terra, enviando juízo, julgamento, purificando a terra, purificando os povos. Mas Deus também trouxe muitas vezes, queridos, livramentos, Deus trouxe proteção, Deus trouxe cuidados, Deus enviou ao mundo pessoas especiais para dar-nos um conforto melhor no nosso viver, não é verdade? Que seria dos homens sem a sabedoria que o Senhor tem dado aos homens, aos mestres, aos médicos, aos cientistas, aqueles que são pesquisadores, que trabalham duramente aqui, né, nos seus pensamentos, estudando, pesquisando, para que, de alguma forma, isso trouxesse, pelo avanço da ciência, pelo conhecimento dessas mentes brilhantes, que é um dom capacitado dado por Deus às pessoas, a vida humana, a raça humana pudesse crescer, prosperar, desfrutar de mais conforto, de paz, de segurança. Se nós olharmos, meus irmãos, para o mundo, algumas décadas atrás, nós não precisamos viajar muitos séculos no tempo. Se nós andarmos algumas décadas para trás e nós observarmos como a humanidade vivia ou viveu no início do século passado e como nós vivemos hoje, nós podemos dizer assim que mesmo aquelas pessoas mais simples vivem praticamente uma vida de rei. Quantos sofrimentos estavam presentes na humanidade? Talvez você diga, pastor, mas hoje existem muitos problemas, muitos males no mundo, eu sei, isso é verdade, mas, queridos, bendito seja Deus pela invenção da anestesia, não é verdade? Você já imaginou ir ao dentista há 100 anos atrás, como seria? Você já imaginou passar por um procedimento de cirurgia algumas décadas atrás? Como é que seria isso, hein? Pessoal aí que já passou por algum tipo de cirurgia, eu acredito que grande parte aqui dos irmãos, né, já passaram por cirurgia. Eu fiz uma cirurgia uns 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, e eu digo que se não fosse a graça de Deus sobre a humanidade, capacitando os homens ao conhecimento, a avançar na técnica, né, eu estaria hoje aleijado de um braço, né, não teria o movimento de um braço. Estaria completamente perdido. Alguns irmãos aqui passaram também por essa realidade, não é verdade?
Você deve se lembrar aqui de algumas situações que você poderia facilmente dizer: olha, se não existisse esse avanço, se Deus não tivesse dado graça ao mundo, a esses homens que às vezes nem tementes a Deus foram, mas nós estaríamos hoje numa situação muito difícil. Então veja como que o mundo foi suprido, meus irmãos, ah, pela graça de Deus, pelos envios de Deus à humanidade, pessoas capazes, gênios, né? Homens, mulheres de uma inteligência elevadíssima, de uma habilidade grandiosíssima. Isso trouxe graça ao mundo, sabedoria. Quantos sábios que Deus colocou no mundo. Parece que nós estamos vivendo num tempo de regressão no que diz respeito à sabedoria, né? A olhar para a juventude de hoje presa aos celulares, ao TikTok, às redes sociais, eu acho que a era dos gênios ficou para trás, né? Nós estamos ameaçados nisso aí. Mas, enfim, como Deus nos agraciou a humanidade com homens sábios, pensadores, filósofos, gente que teve uma mente brilhante. Louvado seja Deus por isso. Então, nós podemos ver, queridos, olhando para a história, Deus suprindo o mundo de tantas bênçãos, de tantas coisas Deus tem nos dado, tantas coisas Deus tem feito pela humanidade, não só pelos seus filhos, mas pela humanidade de uma forma geral. Porém, irmãos, a melhor coisa que Deus nos deu, o melhor envio que Deus fez ao mundo, a maior graça que nós recebemos foi a vinda de Jesus. Vocês concordam com isso? Jesus vir ao mundo, Jesus nascer, Jesus vir ao mundo para nos prover a salvação, foi a maior dádiva que a humanidade já recebeu. O melhor de todos os seres humanos já pisaram nessa terra. Deus homem presente entre nós, o verbo de Deus habitando no nosso meio, que diz o texto, como nós olhamos aí na passagem no verso 1. Jesus, ele é esse presente de Deus a nós. É o presente de Natal que nós recebemos, né? Que nós alcançamos da parte de Deus. Natal, queridos, é Deus nos presenteando com um Salvador. É Deus nos concedendo a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os envios. E é exatamente isso que o texto nos apresenta. Quando nós falamos de Natal, quando nós falamos sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo, nós falamos do envio de Deus ao mundo, que foi o seu próprio Filho, o Filho amado, o Filho do seu amor. Que maior bênção nós poderíamos receber, irmãos? No mundo quebrado pelo pecado, no mundo afetado pelo pecado original, o mundo que estava condenado ao inferno, ao caos completo. Deus resolveu a nossa situação quando enviou seu Filho amado ao mundo. Nos enviou o Filho do seu amor. Agora, o texto nos diz também, em segundo lugar, que a vinda de Jesus ao mundo, ela teve um propósito salvador. Nós vimos que o texto aqui lido nos fala que Deus Filho foi enviado por Deus Pai ao mundo, mas que também a vinda de Deus Filho, do Cristo, de Jesus, teve um propósito salvador. Isso é visto no texto aí no verso 5, quando nos mostra que ele veio para resgatar. Essa palavrinha aí, esse verbinho que nos é apresentado aí, nos apresenta o propósito da vinda de Jesus ao mundo. A vinda de Cristo ao mundo não teve, meus irmãos, por finalidade, como muitos pensam e afirmam, às vezes até com veemência, não teve por finalidade nos ensinar a como viver nesse mundo de forma harmoniosa com a natureza, com as pessoas, com a sociedade, em paz com os demais, com os outros.
A vinda de Jesus ao mundo não foi um acontecimento do nada, do acaso, de uma conjunção de realidades que se encontraram ali num momento e, por, sem nenhum controle de governo por parte de Deus, aconteceu. Não, é algo planejado, é algo pensado, é algo que cumpre um propósito. E que propósito é esse, meus irmãos? É a nossa salvação. Cristo veio ao mundo não foi para nos ensinar boas maneiras, embora nós tenhamos que viver de forma agradável a Ele e nós devemos procurar refletir no nosso viver Cristo através de nossas ações. Mas a vinda de Jesus ao mundo não teve como finalidade nos apresentar um exemplo máximo de amor para com os outros, de maneira que nós nos esforcemos também para praticar esse amor e melhorarmos como indivíduos, como seres humanos, até obtermos uma perfeição moral, espiritual, evoluirmos. Não mesmo. Todas essas coisas, elas estão presentes no desdobramento da regeneração que acontece no coração do homem por obra do Espírito Santo. Nós mudamos de vida. Nós passamos a desfrutar de uma nova realidade. Nossas palavras são mudadas, nosso linguajar é transformado, o nosso modo de pensar é mudado, nossas ações são mudadas. Até as nossas vestimentas mudam, não é verdade? Mudam. Isso se reflete no nosso comportamento, no tratamento que nós dispensamos aos outros. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir dela. Porém, queridos, a vinda de Jesus ao mundo não teve por finalidade nos ensinar essas coisas, nos ensinar boas maneiras, nos fazer evoluir e crescermos e nos aperfeiçoarmos, não. Irmãos, à luz do texto bíblico e do ensino bíblico de uma forma geral, que nós já temos visto aqui com os irmãos, não apenas ao longo deste mês, nos domingos que nós já passamos, mas até dentro do contexto do que nós temos exposto para os irmãos aqui no Evangelho de João e em outras passagens da Bíblia. A Bíblia inteira, ela aponta para essa realidade de um Salvador que é Jesus. Então, Cristo veio nos resgatar dessa condição deplorável em que nós nos encontrávamos longe dele, da escravidão pelo pecado. Diz o texto que nós estávamos sob a lei de Deus e sem condições alguma de escaparmos do juízo divino. Jesus vem ao mundo, Deus envia o seu Filho ao mundo para nos resgatar desse jugo da lei, dessa condenação da lei que estava sobre nós, para nos tirar dessa condição deplorável. Ele veio para nos comprar. Nós que éramos escravos do pecado, nós que estávamos debaixo desse jugo terrível, não apenas devemos conceber aqui a estar sob a lei como uma referência à lei de Moisés. É certo que Paulo estava aqui, ao escrever essas palavras, pensando na lei mosaica. Ao falar para a igreja dos Gálatas ali, ele tinha em mente, quando ele diz para resgatar os que estavam sob a lei, é claro que ele tinha em mente aí a lei de Moisés. Ali na região da Galácia, existiam judeus ali. Existiam cristãos que vieram do judaísmo, que estavam familiarizados com a lei. Inclusive, o ponto que Paulo usa aqui ao escrever a epístola aos Gálatas é fazer os crentes ali compreenderem que eles não estão mais sob o judaísmo, sob a influência necessária do judaísmo para a salvação, de forma alguma.
ele vem para mostrar que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Nós não precisamos virar judeus e cumprir rituais judaicos para sermos salvos, cumprir a lei para sermos salvos. Não. Era isso que aquela igreja ou aquelas igrejas estavam sofrendo. Por isso que Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto que o propósito da vinda de Cristo é nos libertar desse domínio da lei, desse peso da lei, da condenação da lei, para nos salvar por meio de sua graça. Ninguém consegue ser salvo por meio da lei, da observância da lei. Agora, não apenas aqui Paulo tem em mente a lei judaica, mas certamente ele está falando para gregos aqui. Pessoas, homens e mulheres, que não tinham contato nenhum com a lei judaica, que eram participantes das realidades religiosas do mundo daquela época, que adoravam os falsos deuses. Mas como eles estavam sob a lei? Será que Cristo veio apenas para os judeus? Paulo está dizendo aqui, não. Todos nós, queridos, todos nós aqui somos afetados pela lei de Deus. Ninguém está de fato sem lei nessa terra. Embora os judeus tivessem recebido da parte de Deus a lei, a vontade de Deus escrita, e outros não, mas num sentido mais amplo, todos estão sob a lei porque estão sob esse vigilante interior, que é a nossa consciência, que Deus colocou sobre cada homem. Cada pessoa, ela convive permanentemente com esta acusação sobre si. Olha, isso aqui eu devo fazer, isso aqui eu não devo fazer. Isso é certo e isso é errado. Embora a gente hoje procure para apaziguar a consciência, relativizar até a própria verdade, mas você não consegue fugir disso. Porque a lei de Deus, ela está plantada no coração do homem, irmãos, na mente do homem. Você pode tentar silenciar e dizer, não, eu não acredito nessas coisas, mas ela está lá. Ela está te acusando. Ela estará ali incomodando até o último dia. Então, cada um deve conviver com essa realidade. Paulo veio dizer aqui, então, nessa passagem, que Cristo veio ao mundo, Jesus nasceu para nos libertar desse terror da lei. A lei que nos esmaga, a lei que nos humilha, a lei que diz, olha, você é um pecador e não obedece à vontade de Deus. Você é incapaz de obedecer e cumprir os mandamentos do Senhor. Irmãos, de fato, é isso que a lei faz conosco. Ela nos humilha a tal ponto de nos desesperarmos da nossa condição. Ninguém é salvo pela observância da lei. Ninguém consegue se esforçar muito, bastante, se domar, domesticar, se adestrar, seja lá a palavra que você queira usar aqui, para cumprir todas as exigências do Senhor. Ninguém. Então, nós estávamos perdidos na nossa condição. Foi necessário alguém vir de fora. Foi necessário alguém entrar no mundo para nos libertar desta terrível condição. E isso se aplica a toda a humanidade, meus irmãos, não apenas aqui aos judeus. Se você abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, Paulo escreve assim aos Romanos no verso 32, dizendo: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, ninguém, queridos, nenhum homem, nenhum indivíduo, nenhum ser humano, ele pode passar sob essa observação do Senhor, sob esse escrutínio do Senhor, dizendo, olha, eu estou livre, eu fui aprovado, eu não desobedeci nada, eu cumpri toda a lei. Não. A palavra de Deus diz que todos estão debaixo dessa condição. Nenhum escapa. Nenhum é capaz de fugir dessa realidade descrita aqui na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a declaração do texto dessa noite, queridos, nós observamos aqui
o propósito de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo. O texto aqui nos mostra que a vinda do Filho de Deus, que a vinda de Jesus ao mundo, trouxe benefícios exclusivos aos que foram alvos do seu amor. Irmãos, que privilégios são esses? Quando nós falamos que a vinda de Jesus ao mundo foi um presente de Deus Pai, que a vinda de Deus Filho ao mundo cumpriu um propósito de Deus Pai, que é a nossa salvação. E agora nós falamos, à luz do texto que está diante de nós, que a vinda do Filho de Deus ao mundo trouxe benefícios ou privilégios a nós, aqueles que foram alvos da sua graça, do seu amor. Sobre o que nós estamos falando? Se os irmãos olharem para o texto, nós iremos observar claramente que Paulo aponta aqui para nós, nessas poucas palavras, 3 benefícios ou 3 privilégios que são concedidos a nós na manifestação de Jesus ao mundo. Quais são eles? Primeiro, a filiação. Porque Jesus veio ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Cristo veio ao mundo para nos salvar. Então, através da sua obra, da sua vinda ao mundo, nós também podemos receber da parte de Deus filiação. Nós somos feitos filhos de Deus. Fomos adotados pelo Senhor. Todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que receberam, que acolheram o presente de Deus para as suas vidas, que é Jesus, que creram no Messias enviado por Deus, diz a palavra do Senhor que a eles foi dado o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? À luz do que João escreve, no seu primeiro capítulo. São aqueles que creram no seu nome. Aqueles que creram na pessoa de Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro benefício que nós alcançamos. A vinda de Jesus, ela nos trouxe salvação, e juntamente com a salvação, que é alcançada por meio da fé em Cristo Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós olhamos para o nosso pecado, a nossa realidade terrível, e nós confessamos a Cristo, somos salvos. Mas a Bíblia diz também que recebemos da parte de Deus alguns privilégios, e um deles é esse aqui, a nossa filiação. Nós somos adotados na família de Deus. Um filho adotivo, ele era anteriormente um não filho. Essa é a realidade. E assim nós éramos. Não é verdade? Nós, antes de crermos em Jesus, antes de sermos salvos pela graça de Deus, antes de sermos alcançados por essa graça salvadora que plantou fé em nosso coração e nós clamamos em arrependimento a Deus pela sua misericórdia, antes disso, quem nós éramos? Nós éramos perdidos. Eu não podia dizer que eu era um filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que creram em Jesus. Aqui cai por terra aquele ditado popular, mas que é errado, que todos são o quê? Filhos de Deus. Você já ouviu isso, né? Talvez a Zé já tenha falado isso como verdade. Todo mundo é filho de Deus. Não. Bem, só se for na sua cabeça, né? Porque não é verdade. A Bíblia é bem clara em mostrar que essa filiação nos é concedida pela adoção, a partir do momento que nós cremos em Jesus. Antes disso, não. Nós podemos dizer, olha, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, essa é uma realidade. Mas o pecado nos afastou completamente do Senhor. Todos nós nascemos, irmãos, em inimizade contra Deus. Isso é uma realidade. Por mais bonitinho que o bebezinho seja, por mais fofinho que ele seja, né? Engraçadinho, bonitinho, mas espera crescer. Espera crescer para você ver. A semente de Adão está ali, gente.
E rapidamente essa inimizade a Deus vai ser revelada. Então, filho é aquele que alcançou essa condição ao pegar o caminho da graça, ao ser alcançado pela graça de Deus. Então, uma vez que todas as pessoas não regeneradas, por natureza, elas são filhos da ira, aí sim você pode dizer, né? Você quer dar um pai para todos os seres humanos não regenerados? Então você pode dizer, esses são filhos da ira, mas não filhos de Deus. A única maneira de você se tornar um filho de Deus é sendo adotado por Deus, sendo acolhido por Deus. E como eu sou adotado por Deus? Eu sou adotado por Deus quando o meu coração se prostra diante do Senhor em arrependimento, produzido pela própria ação de Deus na minha vida, e eu confesso como meu Senhor e Salvador por meio da fé. Ali eu sou regenerado. E sendo regenerado, aqui é uma bênção que vem junto com a salvação, que é a adoção. Nós somos adotados. Eu sempre digo isso para os irmãos aqui quando eu tenho oportunidade. Deus poderia nos salvar apenas e não nos adotar, não é verdade? Na verdade, ele poderia nem nos salvar. Se ele quisesse deixar todo mundo perecer e ir para o inferno, ele seria injusto. Vocês acham? Olha, não, Deus é obrigado a salvar as pessoas. Não é justo Deus mandar ninguém para o inferno. Por que não? Será que essa mentalidade pode estar presente na vida dos crentes? A Bíblia ensina exatamente o oposto. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva por graça. Se Deus quisesse deixar o homem na sua condição terrível eternamente, e ele fizesse isso, ninguém poderia dizer para Deus, o Senhor é injusto de me deixar nessa condição, de forma alguma. Agora, Deus é um Deus amoroso, gracioso, e ele aplica a salvação a quem ele quer. Mas Deus então salvou um, tem que salvar todos. Onde você vê isso dentro do princípio da palavra de Deus? Mas não é justo, a sua justiça diz isso. Mas a justiça de Deus é completamente superior à nossa. Deus salva quem ele quer, a salvação pertence ao Senhor. Então Deus poderia simplesmente nos salvar e nos livrar da condenação eterna, mas graciosamente, meus amados, ele nos estende o quê? Filiação, adoção. Somos chamados filhos de Deus. Então esse é o primeiro benefício, esse é o primeiro privilégio, além da salvação, né? A vinda de Jesus trouxe salvação para nós. Glória a Deus por isso. Mas ela trouxe ainda mais, tem o bônus. Tem o bônus. É bom receber o bônus, não é? O bônus aqui é maravilhoso. Além de nos salvar, o que Deus faz? Deus nos torna filhos, irmãos. Olha que bênção. Deus não fez isso. A Bíblia diz que Deus não socorre a anjos, né? Ele deixou os anjos caídos perecerem na condição deles. Ele é injusto por isso? Não, né? Ele simplesmente não quis salvar. Satanás se rebelou, né? Levou lá a terça parte dos anjos. Deus não foi lá e coçou a cabeça. E agora? Como é que eu faço para salvar esses anjos? Não. Deus confirmou aqueles que que permaneceram fiéis e Deus deixou perecer os demais. Acabou. Não há um plano de salvação para anjos. Você não vê isso, né? Deus fez isso conosco, irmãos. Olha que bênção, né? Ele nos chama de filhos. A anjos, não. Nós somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus. Agora, o que mais que Deus faz por nós? O que mais Deus nos concede além da adoção? Olhe para o texto aí. Os irmãos verão que além dessa filiação, que é um privilégio, também Deus fez habitar em nós o quê? O seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Ele enviou não apenas o seu Filho ao mundo. O que mais que Deus enviou? Deus enviou o Espírito do seu Filho. Deus concedeu a nós o seu Santo Espírito.
Ele deu aos nossos corações, enviou aos nossos corações o Espírito do Filho. Ou seja, a presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita permanentemente na vida do crente. Olha que bênção, irmãos. Deus habita dentro da sua vida. Você é um cristão? Deus habita aí dentro de você. Deus mora aí dentro de você. Como que Deus mora dentro de você? Através do seu Santo Espírito, que Ele nos concede por meio de Cristo Jesus. Diferente do mundo. Olha o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Louvado seja Deus, irmãos. Veja o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Essa é a garantia que nós temos. Paulo diz que ele é o penhor, o selo que é colocado sobre nós até o resgate dessa herança. Fomos selados com o Espírito da promessa. Essa é a garantia que o Senhor nos glorificará ao final, que nós pertencemos ao Senhor, que somos de Deus, é o seu Espírito habitando em nós, habitando em nossa vida. Isso é um presente ou não é, queridos? Nós já ganhamos aqui mais um presente, né? Nós recebemos a salvação por meio de Jesus, nós fomos adotados e nós temos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Acaba aqui os privilégios? Acabam aqui? O que mais o texto nos apresenta? Qual é o terceiro privilégio que nós encontramos aí? A Bíblia diz que nós desfrutamos de uma herança. Paulo, escrevendo aí o texto aos Gálatas, ele vai nos mostrar essa realidade, meus irmãos. Olha só o que diz o versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Qual é a herança que nós temos da parte de Deus, queridos? Nós vamos herdar com Cristo toda esta realidade do seu reino vindouro. Nós desfrutaremos das glórias eternas do Senhor Jesus. Nós reinaremos pelos séculos dos séculos com Cristo. Nós viveremos diante da face dele para sempre. Nós desfrutaremos da sua presença, das suas glórias, de toda a glória que lhe foi conferida pelo próprio Deus Pai ao Filho, por meio da obra que ele realizou, nós seremos participantes dessa glória, meus irmãos. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, mais uma vez. Nós já passamos aí pelo verso 16, mas eu queria trazer o contexto para os irmãos. Olha o que ele diz. Pois todos os que são guiados, verso 14, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E é o verso 16 que nós lemos, diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos esta glória juntamente com Cristo. Nós desfrutamos, somos participantes dessa glória. E ele termina o verso dizendo, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, nessa vida aqui, queridos, nós padecemos sofrimentos por amor a Cristo. Nós sofremos as angústias dessa vida, mas um dia nós seremos glorificados. Assim como Jesus foi glorificado, nós desfrutaremos dessa realidade no reino vindouro e participaremos desta bênção para sempre. Então, sejamos gratos, irmãos. Essa é a resposta que nós devemos dar a Deus, né? Sejamos gratos por todas essas bênçãos concedidas a nós por meio de Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no verso 1:12, capítulo 1:12, diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz.
O que eu devo fazer? Qual é a resposta que eu devo dar diante de todos esses benefícios que o nascimento de Jesus, a sua vinda ao mundo, a sua salvação me trouxe? Eu devo dar graças a Deus. Por quê? Porque não foi pela minha idoneidade, pela minha perfeição, pela minha pureza, não foi pela minha justiça que eu fui salvo, escolhido, eleito, separado por Deus. Pelo contrário, se fosse por esse critério, já era. Mas Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nós devemos dar graças a Deus porque ele nos tornou idôneos. Ele nos habilitou para isso. Então é isso que a graça faz, irmãos. A graça de Deus, ela nos habilita. A graça de Deus nos capacita a herdarmos essa realidade. Não é a nossa justiça. Não é a minha posição que me fez desfrutar de todas essas coisas. Não. Foi tudo por meio de Jesus. Foi o Pai que fez isso. O Filho morreu em meu lugar. O Espírito aplicou essa realidade na minha vida. Eu sou alvo da graça de Deus. Eu participo dessa realidade, dessa herança, por causa da graça de Deus. Irmãos, sejamos gratos a Deus. Que nesse ano, ao celebrarmos mais uma vez o Natal, como já temos feito por muitos anos aqui, devemos nos lembrar de louvar e exaltar a Deus Pai por nos ter enviado o Filho do seu amor ao mundo. Que nós também celebremos a Cristo por nossa salvação e nos regozijemos nele, na pessoa de Cristo, pelos benefícios que nós desfrutamos, que são advindos dessa comunhão com Cristo, dessa união com Cristo, por meio do Santo Espírito de Deus. Que nós nos lembremos dessa realidade e celebremos a vinda de Jesus ao mundo debaixo dessa compreensão. Que Deus possa nos abençoar rica, poderosamente. Vamos orar ao Senhor.